Então, boa tarde, pessoal. Para quem já chegou, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou Patrícia Vanzella. Estou vendo aqui um monte de nome que eu não conheço, então estou vendo que tem gente de fora, né, da UFABC e de fora do meu círculo imediato de contato. Então, boa tarde a todos. Eu sou coordenadora do Grupo Neurociência e Música na UFABC. E para quem ainda não conhece o Neurociência e Música na UFABC, nosso grupo é um dos grupos de pesquisa sediado no Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada da Universidade Federal do ABC. E nossa equipe é formada por alunos, ex-alunos de graduação, de pós-graduação, e por docentes e pesquisadores de dentro e de fora da UFABC, que atuam em diversas áreas aí do conhecimento, como música, psicologia, matemática, neurociência e por aí vai. E nesse nosso grupo, além das atividades de pesquisa, a gente desenvolve também atividades de ensino e de extensão nessa área, né, da neurociência cognitiva da música. E um dos nossos projetos de extensão é justamente essa série de palestras, né, que a gente chama de conversas neuromusicais. E esse projeto tem como objetivo divulgar a pesquisa científica e estimular a reflexão e o debate em áreas aí de intersecção entre música e outras disciplinas, especialmente a neurociência. E a palestra de hoje é a terceira palestra desse ano, de 2020, e a 40ª desde o início dessa série, que foi em 2015, a primeira palestra. E hoje a gente tem aqui com a gente o Micael Antunes, que vai falar sobre modelos psicoacústicos, ferramentas para análise musical. E o Micael é mestre em música pela USP. Atualmente ele é aluno de doutorado da Unicamp, no Instituto de Artes da Unicamp, sob orientação do Jonatas Manzoli e Danilo Rossetti. O Jonatas está aqui com a gente hoje. O Micael é compositor e a produção artística do Micael tem sido fortemente motivada por seu trabalho como pesquisador, atualmente realizado junto ao NICS, Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, da Unicamp. E seus interesses principais de pesquisa incluem sistemas de afinação, modelos psicoacústicos e análise musical. E o Micael tem tido aí suas obras ganhando espaço, destaque em eventos internacionais, como o Congresso Internacional de Ciência e Tecnologia Musical, realizado em Buenos Aires, em 2017, e o New York City Electroacoustic Music Festival, realizado em 2018. Antes de eu passar agora a palavra para o Micael, eu queria pedir para vocês que entraram, que já estão aqui, colocarem os microfones na função mudo e desligarem suas câmeras, de preferência, durante a palestra. Mas fiquem à vontade para ligar o microfone, a câmera, quando quiserem fazer perguntas. O Micael prefere que vocês façam perguntas ao longo da palestra, se tiverem dúvidas. E, de qualquer maneira, enfim, no final da palestra também, a gente vai ter um momento aí para discussão, para outras perguntas também que vocês quiserem fazer. Então, Micael, bem-vindo às Conversas Neuromusicais. Desde já agradeço muito sua colaboração com esse projeto. Então, vou deixar a bola com você agora. Muito obrigado, professora Patrícia, pelo convite. Muito obrigado a todos que estão aqui. É muito bom sempre a gente poder conversar sobre o que a gente está pesquisando, trocar ideia com outros pesquisadores. Vocês me ouvem bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Então, muito obrigado. Vou desligar minha câmera aqui. Então, esse é o título da palestra, Modelos Psicoacústicos como Ferramenta para Análise Musical, uma abordagem via descritores de áudio. Ela tem sido feita na Unicamp, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Artes, como a professora já disse, e do NICS, e tenho o suporte da FAPESP. Queria aproveitar agradecer aqui também o pessoal do NICS, meus orientadores, o Jonatas e o Danilo, porque pesquisa não se faz sozinho e isso demanda muito colaboração.
Antes de começar a nossa conversa, eu queria tocar dois trechos de duas peças do compositor húngaro György Ligeti, que são bastante interessantes porque elas são bem diferentes uma da outra. Assim. A gente fez alguns testes e, na verdade, a solução artesanal foi a melhor para a gente ouvir um pouco dessas peças. Então, eu vou tocar aqui num alto-falante, espero que vocês ouçam bem. Eu vou tocar primeiro um trecho do primeiro movimento da peça Seis Bagatelas para Quintetos de Sopros. Ok. Eu sei que a escuta fica um tanto prejudicada desse jeito, mas é mais para ter uma noção geral da peça. Agora eu vou tocar um trecho desse primeiro movimento da 10 peças para quintetos de sopros, também do Ligeti. Bom, acho que assim está bom. Eu sei que não é o jeito mais ideal de ouvir música, mas eu acho que vocês também podem ouvir com calma depois da conversa. Quem já ouviu antes também já tem uma noção. Essas peças também são conhecidas por alguns de vocês. Mas a ideia básica é que a gente vê dois tratamentos completamente distintos da estratégias composicionais utilizando o quinteto de sopros. Então, eu acho que é meio por aí que eu quero começar a nossa conversa. Então, eu vou colocar como objetivo dessa conversa avaliar as diferenças no tratamento da textura musical das duas peças a partir de representações gráficas geradas utilizando o modelo de bandas críticas do Zwicker. Então, nessa frase gigante, a gente tem mais ou menos noção do que eu vou falar hoje. Vou definir um pouco o que é textura musical, vou falar um pouco do modelo de bandas críticas, que é um jeito de modelar a orelha interna, e de como esse modelo pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a textura musical, ok? Então, vou falar um pouco da motivação dessa pesquisa, e de que é uma coisa que me acompanha. Tudo começou com a minha pesquisa de mestrado, que tem esse título, Redução da dissonância sensorial em uma escala temperada utilizando timbres inarmônicos, uma abordagem experimental e aplicações artísticas, onde eu estava meio que buscando um jeito de utilizar modelos de percepção na composição musical, principalmente no contexto usando síntese, ver como eu poderia modelar minha síntese a partir de modelos perceptivos, e também realizei um teste com participantes para avaliar a questão da dissonância sensorial. Mas o que mais me chama atenção na ideia da psicoacústica, que eu acho que é o que a gente pode explorar hoje, é você ter uma medida, ou seja, uma coisa objetiva, um modelo matemático que tem algum significado do ponto de vista da percepção. E é meio que por aí que a gente vai conversando. Esse tipo de abordagem tem lastro na literatura. A gente pode começar com a ideia do Helmholtz, do livro On the Sensations of Tone as a Psychological Basis for the Theory of Music, que é uma primeira tentativa de aproximar as questões do estímulo sonoro, como a gente recebe fisiologicamente,
e discutir algumas ideias musicais, como dissonância e harmonia nesse contexto. Isso tem também um laço num trabalho clássico do Klomp-Levold sobre testes com dissonância, e foi a primeira vez que uma das primeiras vezes que a gente começa a ver como que apareceu a ideia da banda crítica, que é um modelo que a gente vai discutir mais à frente, no contexto musical. E daí a ideia do Peirce de criar síntese sonora baseada em modelos fisiológicos do ouvido, a ideia do Parnicott de criar uma abordagem da harmonia a partir da psicoacústica, os setares com um texto exaustivo sobre a ideia de síntese também baseado no modelo das bandas críticas e também um pouco de análise musical. E outro texto que eu queria ressaltar nesse contexto é o do Vasilax, que ele tem o mérito de, além de discutir as questões dos modelos de percepção, também fazer um trabalho etnográfico e tentar entender em outros repertórios, em outras abordagens não ocidentais da música, como que essas questões da psicoacústica podem acontecer. E eu acho que tem um texto meio que inspira essa abordagem que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, que é esse texto do David Heron, Tone and Voice, a Derivation of the Rules of Voice Leading from Perceptual Principles, que é a ideia de você, do Heron, basicamente, nesse texto, é você pegar todas aquelas coisas que a gente estuda na aula de harmonia, de regras, de harmonia e contraponto, que é uma coisa meio básica para um compositor, quando vai chegar na graduação, etc., ele tem que passar por esse treinamento, de certa forma, e ele tenta mostrar como isso tem uma conexão com modelos de percepção. Então, a partir desses modelos de percepção, ele vai justificando por que a gente aborda a harmonia do jeito que aborda. Enfim, acho que esse é um texto meio importante para a gente. Bom, o que a psicoacústica nos oferece? A psicoacústica é um campo basicamente experimental em que ela gera esse campo consiste em uma série de modelos perceptivos que eles são gerados a partir de experimentos. Então, e basicamente a ideia central dessa abordagem, ela está ligada à nossa recepção sonora até o que acontece na orelha interna. Então, do estímulo sonoro até a orelha interna é mais ou menos esse campo da psicoacústica. Isso é importante dizer porque quando a gente está falando de percepção aqui, a gente está falando de uma coisa talvez muito mais simples do que o estudo da percepção pode oferecer de uma maneira mais ampla. A gente não está falando de escuta do jeito que a gente entende no campo da música, que é uma coisa mais complexa, a gente não está falando de fenômenos como expectativa, etc., mas simplesmente mais ou menos das potências da nossa orelha interna. Então, o que a gente sabe sobre a nossa orelha interna, a gente usa como modelo para fazer esse tipo de abordagem. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem ir dizendo. E quem fez a melhor compilação, quer dizer, a maior compilação, depois a gente sempre precisa andar por artigos e experimentos para continuar pensando sobre isso, mas essa compilação Psychoacoustic Facts and Models é um bom texto para quem quer entender mais sobre esses modelos. Bom, vou fazer a primeira parte da fundamentação teórica, falando um pouquinho de psicoacústica. E a gente tem um autor de base, que foi o Békésy, que ele foi o primeiro cara que estudou essa coisa que a gente chama, essa membrana que a gente tem dentro do ouvido, que chama membrana basilar, que fica dentro da cóclea. A gente já teve, o ano passado, a Rebeca veio falar com vocês no grupo sobre as propriedades da cóclea, então vocês podem também fazer uma revisita na palestra dela, que tem muita coisa que nos interessa aqui. Basicamente, a membrana basilar ela fica dentro da cóclea, eu já disse isso. Ela recebe esse estímulo que está aqui na janela redonda, que vem dos ossículos, dentro do ouvido da orelha interna, e ela é envolvida num líquido. E esse líquido, conforme ela recebe o estímulo, ele vai gerar os estímulos em pontos diferentes da membrana basilar. O jeito que esse estímulo viaja dentro da membrana, o Stafford vai chamar de onda viajante. Então, sempre que a gente recebe um estímulo em frequência, dentro da membrana basilar, ela vai passar pela base da membrana basilar e ela vai
estimular mais os pontos que são responsáveis por aquela resolução da frequência. E cada ponto da membrana basilar ele vai ter uma resolução específica, vai ser responsável pela resolução de uma frequência específica. Então, essa é uma boa figura que mostra do ápice à base. A gente consegue ver que as frequências mais baixas elas são decodificadas mais perto do ápice da membrana basilar, enquanto as frequências mais altas na base. Bom, e aí, a partir disso, a gente pode modelar essa recepção de frequência da membrana basilar a partir do modelo de bandas críticas. Tem esse texto do Zwicker, Flauter e Stevens, de 1957, que introduz essa ideia do modelo de bandas críticas. Basicamente, aqui a gente tem, de novo, a membrana basilar, uma fotinho da membrana basilar, uma figura, e a escala Bark. Ou seja, a gente consegue dividir a membrana basilar em 24 bandas de frequência. A unidade é Bark, como eu já disse, meio confuso, mas é isso. Então, cada Bark é responsável por uma banda de frequências. Essa é uma tabela da escala Bark. Aqui a gente tem cada Bark de 1 a 24 e as frequências iniciais de cada Bark. Então, o Bark 1 começa de 1 e termina em 100, termina em 200, o 2 em 200, 300, etc. Aqui a gente tem a largura da banda, então a gente vê que isso não é um modelo linear. Cada banda tem um tamanho de 1 a 24. E a gente tem as frequências centrais. Né? É interessante também essa tabela que ela mostra que o Bark, a gente pode pensar em Bark 1,5, Bark 1.4, etc. Isso é interessante e eu já vou mostrar por quê. E aqui é uma formalização, uma revisão da formalização do Traumilho, que a gente consegue fazer uma conversão das frequências em unidades Bark. Então, essas condicionais aqui da equação, elas vão tentar aproximar a tabela do Zwicker. O interessante, por isso, é que a gente, dessa aproximação, que a gente consegue melhor modelar a ideia de pontos da membrana basilar. Então, a gente sabe que quando a gente tem diferenças de menos de 1 Bark, isso significa que a gente está estimulando um ponto muito próximo da membrana basilar. E qual a consequência de estimular um ponto muito próximo da membrana basilar? Quando a gente estimula um ponto muito próximo da membrana basilar, ou seja, joga energia sonora dentro de um mesmo Bark, a gente, como tem uma capacidade limitada de resolução dessas frequências, a gente vai ter como consequência alguns dos fenômenos psicoacústicos. Esses fenômenos psicoacústicos, eu coloquei alguns deles aqui, eles fazem parte do nosso dia a dia, a gente percebe eles, por exemplo, batimento e rugosidade, que são fenômenos de flutuação de amplitude, são clássicos de quando a gente está afinando um instrumento como um violão, e quanto mais a gente vai aproximando, mais a gente vai deixando aqueles batimentos mais lentos. Se a gente desafina um pouco, a gente tem um batimento mais rápido, que depois a gente pode chamar de rugosidade. Ou quando a gente toca no piano, duas notas muito próximas no grave, por exemplo, dó e dó sustenido, a gente tem uma sensação ali que a gente está ligado à dissonância, que é a rugosidade. O mascaramento também é um fenômeno muito simples, quando a gente está conversando com alguém na rua, passa um ônibus, e de repente a gente não consegue mais ouvir a voz da pessoa, ou a gente ouve menos do que deveria, isso é um fenômeno clássico de mascaramento. Ou o fenômeno dos sons diferenciais, que é um pouquinho mais complicado de explicar, mas ele tem a ver com distorções que acontecem na membrana, e quando a gente tem frequências muito próximas, a gente começa a ouvir frequências graves. O que eu mais penso como próximo disso no dia a dia é quando a gente, sei lá, está num jogo de futebol, duas pessoas assoviando, frequências muito altas, a gente começa a ouvir um zumbido, ou um zumbido decorrente de um monte de palmas, etc. Tem a ver com essa ideia de sons diferenciais. Então, a ideia principal é essa, eu vou frisar. O modelo de bandas críticas nos permite avaliar que quanto mais eu estou próximo dentro de uma banda crítica, quanto mais energia eu tenho dentro de uma mesma banda crítica, maior a possibilidade de eu ter esses fenômenos acústicos
que são esses que eu citei: batimento, rugosidade, mascaramento e sons diferenciais. Obviamente, como esse campo da psicoacústica vai dialogar diretamente com a música, a gente vai ter um aproveitamento disso em estratégias composicionais, e daí eu vou para a segunda parte da fundamentação teórica. Bom, eu queria introduzir a ideia de textura musical, como prometi no começo, que é tratada por autores como uma metáfora da percepção visual e tátil e é utilizada em contextos musicais, né? O Barry vai dar uma ideia quantitativa da textura musical. Ela é constituída por seus componentes sonoros. É condicionada em parte pelo número desses componentes, que soam em simultaneidade ou concorrência e têm suas qualidades determinadas pelas interações. Toda música vai ter a sua textura musical, ou seja, a ideia de textura musical é uma apreensão mais global das interações dos fenômenos sonoros que lá estão acontecendo. Então, ela pode ser polifônica, monódica, harmônica, serial, pontilhista, estatística, etc. Então, essa ideia global que a gente tem de uma polifonia baquiana ou de uma melodia acompanhada em Mozart, essa é a ideia de textura musical. Existe um tipo de textura musical que vai dialogar diretamente com essa ideia de fenômenos psicoacústicos e vai explorar ela no limite, que é a ideia de massa sonora, que está mais ligada à segunda peça do Ligeti que a gente ouviu. Então, eu quero aproveitar que, como a primeira ideia de uma textura mais tonal já é conhecida, falar um pouco de massa sonora. Vou primeiro falar de uma ideia de Stockhausen, que ele usa uma metáfora visual também, dizendo: se vemos uma árvore, não contamos as folhas, mas ainda assim somos capazes de distinguir um pinheiro de uma faia. É um efeito dos elementos, mas algo mais, o formato, a forma como um todo que caracteriza a massa. Então, ele vai falar dessa apreensão de um fenômeno que você olha de um jeito mais global. Linkada com essa ideia está a ideia de permeabilidade do Ligeti. Ele vai dizer: a perda de sensibilidade dos intervalos está na origem de um estado que podemos nomear de permeabilidade. Isso significa que duas estruturas de naturezas diferentes podem ter um fluxo simultâneo, se absorver ou mesmo se fundir totalmente, modificando apenas as taxas de densidade horizontais e verticais. Essa ideia do Ligeti é importante para a gente, porque a gente sabe que se a gente faz um curso de música, a gente está acostumado a ouvir intervalo, aprender a ouvir intervalo, nota de acorde, escala, etc. Mas a gente também pode usar a composição para perder essa sensibilidade a partir de uma saturação sonora. Eu trago aqui também uma fala do Xenax, que apostou nessa ideia de estratégia composicional com música de massas, e é legal ver como ele traz a questão da fisiologia para as especulações composicionais dele. Então, ele vai falar que, por um lado, parece que os pontos de deformação da membrana basilar têm um papel fundamental no reconhecimento, mas, de outro, uma espécie de código Morse temporal das descargas elétricas é levado em conta estatisticamente para a detecção de um tom. Uma contagem subliminar do tempo notavelmente complexa acontece. Usando mais uma referência teórica agora para falar das massas, eu uso esse texto do Douglas Noble e McAdams para falar essa definição, eu acho super boa. Massa sonora existe quando a identidade individual de múltiplos componentes ou eventos sonoros são atenuados e submetidos em um todo perceptual, que mesmo assim mantém uma impressão de multiplicidade. Tipicamente se envolve um ou mais parâmetros do som, por exemplo, atividade rítmica, organização das alturas ou conteúdo espectral, alcançando um nível de densidade, complexidade e ou homogeneidade que é percebido como saturação. Então, acho dois pontos importantes nessa definição. O primeiro é a ideia de ambiguidade. Então, quando a gente ouve uma massa sonora, como, por exemplo, a segunda peça que a gente ouviu do Ligeti, a gente tem uma noção de que tem um monte de coisa acontecendo, tem uma atividade interna acontecendo naquele som, mas o que a gente tem é uma apreensão mais global. Então, a gente sempre tem essa ambiguidade entre os múltiplos componentes e essa apreensão mais global. E do outro lado, essa ideia de saturação, que é o que nos interessa para explorar a ideia de massa sonora a partir de um modelo fisiológico. Ou seja, a gente sabe que alguma coisa está sendo saturada na nossa percepção, por isso que a gente perde a ideia de
intervalo, e por isso que a gente ganha a noção de massa sonora. Então, vou falar um pouco da metodologia da análise que eu vou apresentar para vocês. Aqui a gente tem os fenômenos psicoacústicos que eu citei, de batimento, sugosidade, mascaramento, sons diferenciais. E do outro lado a gente tem várias estratégias composicionais, que a gente tem desde a música tradicional, como a dissonância, a ideia de cluster, que são aqueles acordes com notas muito próximas umas das outras, a ideia de massa sonora e permeabilidade que eu já citei, ou mesmo a ideia de micropolifonia, que também é uma ideia do Liggett, de você criar uma massa sonora a partir de uma atividade rítmica muito viva. Então, a nossa análise musical vai partir do pressuposto que uma coisa depende da outra. Como os fenômenos psicoacústicos eles não são tão separáveis assim, no sentido de eles não apontam para uma direção única, a gente tem sempre uma mistura do que está acontecendo, então a gente vai assumir que essas estratégias dos fenômenos, essas estratégias composicionais estão suscitando os fenômenos psicoacústicos. E tudo isso está embaixo dessa ideia que eu já citei de textura musical. Essa ideia também tem lastro em alguns trabalhos experimentais, utilizando estímulos musicais, como, por exemplo, o trabalho do Heron, que utilizava texturas polifônicas e acrescentando vozes para ver o quanto as pessoas conseguiam distinguir vozes ou não. Um trabalho do Parnicut sobre a percepção dos acordes e harmonias. E também um trabalho que eu acho extremamente interessante do Douglas Noble McAdams, que eu já citei aqui, mas esses trabalhos basicamente pegavam trechos de uma peça do Liggett, que é o Continuum, e perguntavam para as pessoas o quanto que elas percebiam aquilo como massa sonora ou não. Então, esses trabalhos também estão no background dessas observações que nós faremos hoje. E a nossa estratégia básica vai ser análise da performance. Então, como a gente assume que uma música suscita alguns fenômenos perceptivos, a gente também vai entender que aqueles fenômenos não podem ser representados pela partitura musical. Por isso, a nossa estratégia é fazer uma análise musical que use a performance, ou seja, a gravação daquela peça. Isso isso significa que a partir da energia do som, a gente vai conseguir observar esses fenômenos utilizando o modelo de bandas críticas. Para tal, a gente usou os descritores de áudio da biblioteca Libstract, do Sonic Visualizer, que foi desenvolvida pelo Jamie Bullock, utilizando um descritor que chama coeficientes Bark, que gera um espectrograma representado por fields baseados no modelo de banda crítica, que é o que a gente já viu. E basicamente vai implementar aquela tabela que a gente viu anteriormente em um descritor. E o descritor de sharpness, que eu vou comentar à frente, que ele gera uma curva que representa o modelo de sharpness, que, segundo autores, é ligado à sensação de brilho e densidade de um som. Então, ele também é um modelo psicoacústico, e ele pode ser destacado como tal, segundo os autores, porque as pessoas têm uma certa consistência na resposta em experimentos sobre mudanças de sharpness. Só falando um pouquinho do modelo de sharpness e por que eu estou usando aqui, ele é interessante porque ele também é dependente do modelo de bandas críticas, então ele vai ajudar a dar outro ponto de vista sobre o modelo de bandas críticas na hora da análise. Ele tem uma unidade que é o ACUM, que é feita para um ruído de banda estreita, de uma banda do tamanho da largura de uma banda crítica, com Bark igual a 8.5, com frequência central 1 kHz e intensidade de 10 dB, 60 dB. Ele é dependente do modelo de bandas críticas, quanto maior o índice Bark e mais larga a banda de um ruído, maior o sharpness, e dependente da centroide espectral. Então, quanto mais alto a centroide espectral, maior o sharpness. A centroide também está sempre associada à ideia de brilho de um som, e por isso que o sharpness aponta para essa direção. E a centroide nada mais é do que uma média ponderada das frequências do espectro. Esse aqui é o modelo de sharpness, eu só coloquei aqui para a gente ver como ele acomoda aqui. Isso aqui é o loudness total de cada um dos barks. E aqui mostra uma aproximação e a dependência dele da escala Bark,
que é feita nessa equação número 5. Bom, agora eu vou caminhar para uma análise comparativa dessas duas peças, utilizando esses escritores que eu falei. Eu utilizei como material para essa análise essa gravação do Ensemble London Winds, de 1998. Eu acho que a gente tem uma vantagem aqui, porque as duas peças foram gravadas por eles, isso significa que a gente tem uma... Eles gravaram com a mesma qualidade, no mesmo estúdio, etc. Isso parece ser bom para uma análise comparativa. E é importante que a gente tenha boas gravações também ao fazer análise usando os descritores de áudio. Cabe falar aqui também que eu esqueci de citar, que esse trabalho com descritores de áudio vem sendo feito no Nix por trabalhos anteriores ao meu. Eu sou herdeiro de um certo número de trabalhos que vem do Adriano Monteiro, do Gabriel Rimoldi, do Daniel Rossetti, claro, com a orientação do Jonatas, e também do Ivan, que faz parte do grupo. Então, eu estou nessa mesma linha da galera. Bom, aqui a gente tem a representação gráfica da escala Bark aplicada às duas peças. Primeiro, para a gente entender, aqui no eixo vertical, a gente tem cada um dos barks, cada uma das bandas Bark, então cada uma dessas linhas é um desses barks, Bark 1, Bark 2, etc. E aqui, no eixo horizontal, a gente tem o tempo. Aqui é a primeira peça que a gente ouviu, 6 bagatelas para quinteto de sopros, aqui as 10 peças. Eu queria começar destacando como esses espaços são aproveitados em ambas as peças. A gente consegue perceber que a gente tem uma distribuição maior da energia na escala Bark nessa primeira peça, enquanto na segunda a concentração é muito maior. Se a gente observar aqui, a gente tem meio que cada um ocupando um espaço mais ou menos definido na escala Bark, enquanto aqui os instrumentos estão, de certa forma, concentrados. Né? Para reforçar essa ideia, eu dei um zoom aqui nas peças. Aqui eu tenho a primeira peça de 20 a 40 segundos, e aqui também de 20 a 40 segundos. Se a gente olhar a partitura e ouvir a gravação, aqui o que acontece, a gente tem uns instrumentos no grave, fazendo o ostinato, e a flauta fazendo as melodias, e a gente vê como cada um ocupa, de certa forma, eu vou usar uma expressão aqui, cada um ocupa um espaço psicoacústico que permite que a gente tenha uma sensação de separação das vozes. E aqui, como está todo mundo ocupando o mesmo espaço psicoacústico, a gente vai ter uma maior densidade do som em uma determinada região e menor clareza das vozes. Aqui também eu trago o gráfico de sharpness das duas peças. A gente consegue ver que a gente tem um perfil muito mais complexo do sharpness para 6 bagatelas do que para a peça de quinteto de sopros, 10 peças para quinteto de sopros. Aqui é simplesmente o sharpness está sendo plotado, os níveis de sharpness estão sendo plotados em função do tempo para as duas peças. A gente consegue ver um perfil muito mais complexo nessa peça e a ideia é porque, como a gente tem uma maior distribuição dos instrumentos na região Bark, e a gente tem instrumentos graves e agudos acontecendo, então isso vai criar uma variação muito maior do perfil do sharpness. Também dando um zoom no sharpness aqui, pegando os 25 primeiros segundos de cada peça, a gente consegue observar essa complexidade do sharpness, que se deve à textura estar com maior distribuição na escala Bark, como eu já citei, e aqui a gente vê que existe uma construção muito lenta dessa ideia de sharpness, porque toda a textura está focada numa única região da escala Bark. Continuando essa ideia de análise comparativa, eu gerei uma outra representação a partir dos dados Bark, que eu vou chamar de energias e regiões Bark. Então, basicamente, eu reduzi a dimensionalidade tanto no tempo quanto na frequência. E aí eu peguei Barks de grave 1, 2, médio grave, médio agudo e agudo. E, basicamente, cada um tem 3 Barks, menos os agudos que eu coloquei de 22 a 26.
A ideia disso é ver a energia Bark como ela está focada em alguns pontos da escala Bark, reforçando essa ideia de saturação. Então, primeiro, do ponto de vista da energia, a gente consegue ver que a segunda peça, que é das 10 peças para quinteto de sopros, ela explora muito mais os limites em termos de energia. E isso é visível no gráfico, enquanto a gente tem um maior equilíbrio do nível de energia na primeira peça. Também a gente consegue ver que existe um foco em determinadas regiões na segunda peça, como, por exemplo, no grave, médio grave, principalmente, e as bandas mais altas da escala Bark estão suprimidas. Desculpa, eu só cometi um erro, esqueci de avisar que aqui eu segmentei a peça de 10 em 10 segundos, também para reduzir a dimensionalidade no tempo. Voltando, e aqui a gente vê uma maior distribuição na escala Bark da energia das 6 bagatelas. Aqui, eu normalizei todo mundo, isso falseia um pouco o nível de energia total, mas de outra maneira a gente consegue enxergar a proporção das regiões Bark a cada 10 segundos, e isso, de novo, reforça a ideia de que o grave e o médio grave aqui estão sendo muito mais explorados na textura, enquanto aqui a gente tem presença de grave, médio grave, o médio agudo, etc., e uma maior distribuição na escala Bark. Bom, vou partir para as conclusões, retomando um pouco a ideia do Hiram e citando até onde a gente chegou, pelo menos até esse momento. Então, o Hiram vai falar que a gente obedece às regras da harmonia, de manter uma certa distância entre as vozes, não cruzar vozes, não colocar um acorde com todo mundo no grave, etc., justamente porque a gente quer manter independência entre as vozes, coisas que são desejáveis em uma harmonia tonal ou num contraponto, etc. Mas o ponto é que os mesmos fenômenos perceptivos que estão de um lado estão do outro também. Então a gente pode jogar todas as regras fora, burlar todas as regras, o que a gente vai acontecer é explorar esses limites de não distinção de vozes em outros níveis de percepção, como, por exemplo, de massa sonora ou a ideia de permeabilidade. Então, a gente pode entender que, utilizando esses modelos e com essa ideia em perspectiva, a gente consegue observar a distribuição de energia na escala Bark como um sintoma do tratamento da textura musical. Então, esse exemplo foi o que eu busquei explorar com vocês, a partir de peças muito distintas, tentando entender como aquilo se revelava nesse modelo de escala Bark. E também a gente pode ver como, de certa forma, algumas composições e métodos de síntese, ideias que estão girando em torno da que a gente chama de música contemporânea, música atual, como quiser, está ligada a essa ideia de exploração dos limites de resolução da orelha interna como uma estratégia composicional, certo? Então, só abrindo um pouco de espaço para algumas discussões que a gente pode ter agora, eu acho que é muito interessante o quanto isso pode fornecer como um ponto de vista para análise musical. Entendo também que a gente pode, a partir de análise de diversas obras, ir aprofundando essas ideias de como utilizar os modelos perceptivos para tal. Porque a análise musical, a gente sempre parte de um caso particular, da análise de uma obra, então a gente precisa de análises e análises para ir testando os limites desses pontos de vista e vendo como os modelos podem fornecer mais insights para análise musical. Dentro desse contexto também a gente pode perceber que a gente tem talvez uma coisa que esteja mais ligada à área de processamento de sinais, que eu tenho percebido durante a minha pesquisa, que é alguma limitação que a gente tem nas representações, porque dependendo do jeito que você usa isso eu estou falando porque eu tenho estudado um tanto com o Feudo, que é um aluno do IME, talvez ele esteja aí na palestra também. Quando você usa determinadas representações como a FFT para descrever o espectro sonoro, quando você vai aplicar isso num modelo
perceptivo, talvez por características de resolução daquele modelo, ele superestime o modelo perceptivo, então a gente tem um problema aí para lidar futuramente. Do ponto de vista da composição musical, eu acho que cada vez mais essas medidas e a ideia de descritores de áudio, essas medidas psicoacústicas, elas já fazem meio parte de um métier, de um jeito de olhar o som, e mesmo de como trabalhar com composição assistida, no computador e fazer análise musical. Desculpa. E por último, eu acho que do ponto de vista de estudos experimentais, a gente tem muito que explorar no sentido de pegar esses fenômenos musicais mais complexos e nossas hipóteses sobre ele, como eles funcionam, e pôr à prova, como, por exemplo, fez o trabalho do Douglas com o McAdams, de pegar uma composição musical, que é um fenômeno mais complexo do que exploraria um teste psicoacústico, e tentar entender se as nossas crenças e hipóteses sobre os fenômenos musicais elas se consolidam do ponto de vista do ouvinte, para aprofundar essas ideias. Bom, era isso que eu queria conversar para vocês. Aqui são as principais referências do nosso trabalho que eu expus aqui. E muito obrigado. Esse é o meu contato, quem quiser conversar. Muito obrigado de novo, professora Patrícia, a Conversas Neuromusicais, e todo mundo que está envolvido nessa pesquisa. Oi, Micael. Parabéns, adorei seu trabalho. Estava muito curiosa, porque eu acabei não conseguindo participar da sua banca, né, no ano passado. Foi o ano passado ou retrasado já? Foi 2018. 2018, é. E fiquei muito curiosa para conhecer seu trabalho. Muito legal, parabéns. Parabéns pela apresentação também. Muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Alguém gostaria de mandar aqui pelo chat ou falar? Podem abrir o microfone agora, se quiserem fazer pergunta diretamente para o Micael. Fiquem à vontade aí para abrir o microfone. Ou, se preferirem mandar pelo chat, também estou aqui de olho. E silêncio. Eu vou falar, não é bem uma pergunta, eu vou provocar o Micael. Como eu conheço o trabalho dele, talvez eu esteja dialogando com ele muito próximo, pedindo licença para os colegas, eu queria pedir para o Micael falar rapidamente, né, sobre como esses modelos psicoacústicos estão influenciando a sua criação, né, o que você tem criado e como você vê que isso está empoderando o seu processo criativo. Certo. Bom, essa pergunta é bem interessante, obrigado. Isso é uma coisa que foi mais difícil no começo, mas foi ficando mais interessante como que eu ia usar isso na composição. Primeiro que essa ideia de psicoacústica surgiu para mim justamente quando eu estava tentando buscar ferramentas para pensar a composição. E, de certa forma, acho que alguma coisa me incomodava no sentido de uma certa falta de linguagem para... isso era um problema meu, não da música. Uma certa falta de linguagem de como lidar com o som. E aí, acho que o primeiro texto que eu descobri foi o do Cetares, o Tuning Timbre Spectrum Scale, que abriu um mundo ali de relacionar a dissonância com os modelos fisiológicos, e eu fui aprendendo com aquilo. Só que no começo, para mim, foi difícil, porque eu ficava perdido nos modelos, ficava tentando compor, tentando fazer qualquer coisa, e não dava certo. E as minhas sínteses demoravam a acontecer, e quando ficavam pronto alguma coisa, eu também não conseguia articular aquilo. Enfim. E aí, em conversas, acho que teve um start que foi na minha qualificação no mestrado, estava você e o Silvio na banca, e o Silvio falou que eu tinha muito número, que eu não estava sabendo lidar com eles, e quando ele falou isso, eu percebi que o que me importava não eram os números, e era a sensação que aquilo me gerava, da rugosidade, todo aquele interesse. E aí eu fiz o caminho oposto e comecei a tentar explorar as coisas primeiro como o meu ouvido como compositor, e depois a gente tem
os modelos para analisar aquilo ou articular aquilo, mas eu não ficava tanto apegado aos números, enfim. Então, eu acho que isso está entrando cada vez mais de um jeito mais simples para mim, usando uma experiência como compositor. Depois a gente dialoga com os números para fazer análise, ou mesmo, sei lá, analisar o som que a gente está gerando e como isso vai articular do ponto de vista perceptivo. Não sei se faz sentido. Faz sim, faz sim. Uhum. Mais alguma pergunta, gente? Acho que tem algumas pessoas falando aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Você consegue ver aí também, né? Então, pera lá, tem uma primeira... Deixa eu entrar aqui. Isis. Boa tarde, obrigada, Micael, pela palestra. Gostaria de saber se no livro Introdução à Física e Psicofísica da Música, de Röderer, é possível lermos sobre isso. Sim, eu aproveito bastante o livro do eu estou confundindo um com o outro. O Röderer eu vi pouco ele. Você falou Röderer, eu pensei no Bistafa na hora. Eu li pouco ele, mas eu imagino que ele tenha coisas que interessam, mas o meu livro de referência mais importante, acho que sobre psicoacústica, é aquele que eu citei. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Esse livro o Faust Zwicker, Psychoacoustic Facts and Models, ele é muito interessante, porque, na verdade, ele começa desde falando como são as metodologias dos experimentos que eles realizam, que é super importante, e depois eles vão contando os resultados dos experimentos para cada modelo. Então, você tem modelo de mascaramento, você tem modelo de Laud, você tem modelo de rugosidade, você tem os modelos de banda crítica, etc. Então, eles fazem um caminho super didático explicando tudo isso, e depois mostram os modelos matemáticos que são o fim da história. Então, eu acho que esse livro que eu conheço mais, ele mostra bem o começo, meio e o fim da história dos modelos psicoacústicos, e depois você tem que dar uma zapeada por artigos, porque tem gente que continua fazendo experimentos para ir atualizando essas ideias todas. Legal, tem duas perguntas aqui do meu colega lá na UFABC, o Peter Claessens. Primeira, discussão muito interessante, mas bastante voltado, pelo menos no fundamento teórico, no processamento no ouvido interno, especificamente algum plano para estender para a neurociência mais no sentido restrito, ou seja, o processamento pós-ouvido interno nas vias aferentes e eferentes do sistema auditivo? Essa é a primeira pergunta. Acho que talvez vamos responder uma de cada vez, né? Depois a gente vê. Eu especificamente no modelo eu não trabalho com isso, mas no momento eu não trabalho com isso. Mas obviamente eu preciso me debruçar mais sobre essa expansão do campo. Agora desse campo. Agora tem um trabalho do Adriano Monteiro, trabalho de doutorado também feito lá no Nix, que ele aprofunda mais. Ele tem um modelo de córtex auditivo e ele também realizou isso para fazer análise musical e segmentação. Eu, no momento, não trabalho, mas com certeza é uma coisa que eu preciso me debruçar no futuro. Desculpe, Micael, como é o nome? É Adriano Monteiro? Adriano Monteiro. É do Nix também. É do Nix, é uma tese de doutorado. Legal. E a segunda pergunta, a bagatela analisada também tem característica que é mais destacada ritmicamente, mais estruturado no tempo. Isso tende a ocorrer na composição contemporânea? A dimensão temporal e a dimensão tonal, massa tonal corresponde à menor definição no tempo? Uhum. Bom, essa é uma pergunta interessante, porque deixa eu até voltar um slide aqui. Quando a gente tem a definição do McAdams, ele vai falar dessa coisa que a gente tem vários parâmetros que evocam uma massa sonora, tem a ver com atividade rítmica, organização das alturas, conteúdo espectral. Isso, de certa forma, também é visto na composição, porque a gente tem várias estratégias para atingir a massa sonora. Por exemplo, a micropolifonia, que é uma grande atividade rítmica. A gente pode ter o cluster, que é só altura. Então, a gente pode saturar tanto do ponto de vista temporal, do número de ataques,
que é, por exemplo, a ideia do contínuo do Liggett, trabalha muito com isso, ou você satura do ponto de vista espectral, que é quando você tem muitas alturas cerradas, etc. Então, tem várias dimensões, a massa sonora realmente tem várias dimensões, mas eu abordei mais pelo ponto de vista do espectro, utilizando o modelo de bandas críticas. Esse trabalho do Hero, deixa eu ver aqui. Talvez te interesse nesse sentido, porque ele vai falar de análise de cena auditiva e de como a gente separa e segrega os sons. E aí ele vai ter mais dimensões para avaliar, as dimensões temporais e as dimensões espectrais também. Então, é lógico, a coisa é mais complexa do que eu expus aqui, então eu foquei mais na parte do espectro e não na parte da atividade rítmica e tudo mais. Não sei se eu respondi, espero ter respondido. Obrigado. Patrícia, Oi. eu vou deixar um link aqui da pesquisa que o Adriano fez. Tá, ótimo. Com financiamento da FAPESP, Uhum. Porque eu dei uma busca rápida aqui agora no Google e eu não consegui achar no depositório da Unicamp o link do PDF da tese dele, mas só colocando aqui um fato é que a análise da cena auditiva, utilizando modelos da neurociência, da música, ela tem uma referencial bacana que é de um neurocientista chamado Chama, Uhum. e ele foi a base do estudo do Adriano. Adriano. Ah, legal. E justamente para analisar esse tipo de música com um certo grau de complexidade que lida com ruído e tal. Então, foi... E outra coisa que também que é importante a gente colocar, que todos nós, né, os próximos alunos, todos trabalham com a biblioteca que o Adriano desenvolveu na tese dele de mestrado. E o conhecimento na universidade é isso, né? Um fluxo contínuo de ir e vir, né? Uhum. E a gente vai aprendendo uns com as histórias dos outros. Que legal. Você vai passar para a gente o link por aqui? Eu já coloquei no chat. Você já colocou? Já coloquei. Ai, peraí, que eu não estou vendo. Eu coloquei aí, só a pesquisa, porque eu vou, depois eu posso passar o link do PDF que eu não estou achando agora. Tá. Eu poderia achar aqui no meu computador, mas não é a minha máquina onde eu tenho as teses. Tá. Não, a minha tela congelou aqui, eu não estou conseguindo ler os chats. Micael, você consegue acessar aí, por favor? Consigo. Tem uma pergunta do Mauro. Vou te ver, Mauro. Mesmo não te vendo, mas tá aqui. Vou ler a pergunta dele. Parabéns pela palestra, Micael. Você vê alguma relação entre as suas análises e a forma como alguns produtores de música eletrônica pop trabalham? Pelo pouco que eu conheço do assunto, me parece que eles analisam bastante o som em termos psicoacústicos para compor. Olha, Mauro, eu não sei te responder especificamente sobre os produtores de música eletrônica, mas pelo que eu observo de pessoas como o colega, o Paulo, que mexe muito com produção, o Paulo deve estar aí também, não sei, o Paulo Assis, e colegas da Unicamp, os caras pensam muito em como o som é recebido, tem muito da experiência deles, e tem algumas medidas psicoacústicas também que eles usam que são diferentes do que a gente usa, né? Mas eu também não saberia dizer com detalhe. Eu imagino que isso seja uma preocupação para todo mundo que mexa com áudio, de certa forma. Posso continuar nas perguntas aqui? Sim, por favor, agora voltou aqui. Tem uma do Ivan, né? Muito legal, Micael. Parabéns, obrigado. Tenho muitas perguntas e muito interesse no seu trabalho. Posso colocar algumas? Além das referências que você colocou, Bregman tem um trabalho interessante sobre auditório e cineanálises e como modelar computacionalmente esse estudo. E você citou o uso da auditório e cineanálise na análise do Liggett. Esse modelo pode ser explorado em seu estudo? Eu tô aos poucos dando uma olhada na questão da análise de cena auditiva, Ivan. Eu tenho um trabalho, inclusive, o trabalho do Douglas, que eu citei, mais o trabalho do Camboropoulos, eles usam
análise de cena auditiva para analisar o contínuo do Liggett. Então, eu estou tentando, de certa forma, ir me habituando com isso e tentar criar maior significado para alguns escritores que a gente usa, como de bandas críticas, ele pode ser utilizando análise de cena auditiva. Mas eu preciso mexer mais nisso. E o Ivan continua aqui. Desculpa, o Jonatas. O Guilherme mandou parabéns. Valeu, Guilherme. O Ivan continua. Sobre a gravação, é possível comparar diferentes gravações e tentar encontrar sutilezas pertinentes na composição ou nas particularidades diferentes de cada gravação. Isso pode ser considerado como estratégia de análise? Eu acho que sim. Acho que muito do que a gente faz de análise com o escritor de áudio nasce da ideia de comparar gravações. Me fugiu o nome do autor agora, se vocês puderem me ajudar, o Jonatas, Ivan, onde foi feito o Sonic Visualizer, aquele livro primeiro sobre análise de áudio. Foi feito na Irlanda. Mas aquele autor é importante para análise da performance, eu esqueci o nome dele. Bom, mas eu acho que, principalmente nesse tipo de gravação que a gente tem uma grande distância entre o que é feito... Grande distância não, mas a gente tem a partitura como indicativo do que vai acontecer na performance. A performance vai resultar em vários fenômenos complexos, psicoacústicos. É interessante fazer a gravação, análise da gravação, análise comparada. Inclusive com ideias que o Jonas tem trabalhado há um tempo, junto com o Danilo, a ideia de fenômenos emergentes, entender o que acontece de particular em cada gravação, em versões de uma mesma obra. E Ivan coloca, as escalas Barker podem ser comparadas com a MFCC, é possível utilizar esses modelos comparativamente? A gente usou num trabalho com o Danilo, Ivan, o escritor que é o Mel Scale, que também tem uma ideia parecida, só que a gente usa a escala Mel, que ela é dividida em 24 partes, foi feita pelo Peters, naqueles escritores do Peters, e eu acho que sim, a MFCC pode entrar nesse jogo, porque também é um modelo perceptivo, baseado em fios auditivos, então acho que a gente pode usar. O Paulo falou que tá legal, Paulo. Posso continuar nas perguntas? Pode, por favor. Eu não sei porquê, mas a minha aba aqui de perguntas travou e não está descendo. Então, vai em frente. O Ivan continua aqui. A pergunta, comentário sobre correlatos composicionais e sua pesquisa foi respondida pelo Jonatas. Obrigado. Uma hora agradecendo. Eu vou ler agora o André Martins. Bom te ver também. Vou responder ele. Mica, excelente apresentação. Em relação ao timbre, independente do cenário, live eletrônico, eletroacústica, improvisação, a configuração de criação do som sempre está muito voltada a nomes, seja das tabelas do Schaeffer, seja pela análise espectromorfológica, só para citar duas vertentes. Você acha que a gente está inundado mais de saturações, massas sonoras e fluxo do tempo musical a partir da própria catalogação já implementadas ou a partir de um viés experimental mesmo? Ou seja, um som rugoso é rugoso a partir do que exatamente? De um tipo de massa sonora que apresenta características matemáticas próprias ou mais pela influência da literatura já existente? Só para reafirmar a dúvida, é que me parece muitas vezes o que o improvisador, compositor, artista sonoro contemporâneo cria mais a partir do que das catalogações já pré-existentes do que pela ideia do próprio timbre. Eu acho difícil essa pergunta, André. Não sei se eu sei completamente responder. Eu acho que tem muito que se pensar sobre isso, porque, de certa forma, eu entendo que tudo que a gente tem de modelo psicoacústico é porque a gente tem uma certa consistência em resposta de pessoas sobre estímulos. Então, de certa maneira, quando a gente está falando de psicoacústica, a gente está falando de uma certa generalidade de percepção, que acontece, a gente supõe, com a maioria das pessoas, porque isso está relacionado às propriedades do nosso ouvido.
sobre o jeito que a gente chama as coisas, eu também concordo que isso pode ser um ambiente muito confuso. Por exemplo, rugosidade é um dos termos mais confusos que talvez a gente tenha. Eu passei o mestrado falando sobre rugosidade, a gente sempre tem que tentar explicar o que é, mas de certa forma também a gente já sabe o que é, porque tem alguma percepção ali que acontece. Então, eu acho que é um campo bem pantanoso. O Jonathan também mexe com isso faz tempo, pode comentar essa pergunta do André, não sei. Mas eu não sei até que ponto a gente... Se a gente está falando sobre som, a gente também está inventando sobre ele. Acho que isso influencia o jeito que a gente faz a nossa pesquisa sobre o som. Enfim. Você tem algum comentário? Eu estava saindo, mas eu acho que os modelos matemáticos não faz sentido nenhum se você não tem uma ideia musical. Agora, quando a gente trabalha com análise, é importante que a gente tenha algum tipo de modelo, porque a gente consegue construir mecanismos de síntese do próprio processo composicional. Agora, se isso é necessário ou não para uma poética composicional, eu acho que isso é uma decisão de cada compositor. E se ele se sente na necessidade de usar esses mecanismos, sim. É interessante também olhar historicamente como a escola de Darmstadt lidou com isso. Dá uma olhada nas referências históricas de como os compositores foram se apropriando do final da década de 50, 60, das teorias psicoacústicas. Cada um deles foi para uma direção totalmente diferente. Xenax é diferente do Liggett. E talvez sejam diferentes porque eles não usaram isso como uma tabela ou um modelo matemático, mas eles usaram isso como uma informação que eles refizeram, que eles remodelaram nos seus processos poéticos. Agora, do ponto de vista analítico, eu acho super interessante a gente usar esses catálogos, porque a gente precisa de construir modelos que saiam da partitura a partir do momento em que elas não trazem todas as informações que a gente precisa para analisar fenômenos como massa sonora, por exemplo, que vem desde a música do Chelsea, por exemplo. Então, se a gente vai tentar sintetizar alguma coisa em termos analíticos, eu acho que os descritores e os modelos computacionais são bem úteis, e eu acho que é isso que o trabalho do Michael e o trabalho que a gente está tentando desenvolver busca, esse entendimento. E na busca de um entendimento, desenvolver também um arsenal de processos composicionais que podem ser utilizados. Não foi falado aqui, mas isso é bastante interessante na área de música live electronics, porque, notadamente, a gente pode utilizar esses modelos como mecanismos de escuta de máquina, ou outros mecanismos interacionais entre o intérprete e a composição, que também estão implícitos no processo analítico e na construção desses modelos. Mas eu acredito que essa é uma pergunta em aberto que a gente tem que construir todo mundo junto, os compositores, os musicólogos, e é um processo em desenvolvimento. A gente está vivendo isso agora. Infelizmente, eu vou precisar de sair, gente. Eu queria já agradecer a Patrícia por continuar firme, e eu vou dar aula agora, todos estão convidados. Jonathan, antes que você vá embora, deixa eu só agradecer aqui, estou vendo pelo compartilhamento da tela aqui do Michael, que você disse que tem que dar aula, né? Uhum. Então, obrigada pela participação, Jonatas, e pela sua colaboração também aqui com a discussão, com o debate, e seja bem-vindo em todas, né? Agora a gente está aí compartilhando esses espaços virtuais, né, das palestras. Por favor, participe sempre que puder dessas conversas neuromusicais aqui. Eu agradeço muito e é sempre bom estar com vocês. Michael, você não vai ser monitor hoje na aula, fique à vontade, continua aí, porque ele é tão preocupado, vai ficar preocupado em a aula, a gente vai continuar aqui. Valeu, gente, muito obrigado. Beleza, Fique em paz, pessoal. Tchau, valeu. Tchau. Abração, junto. Valeu. Obrigado. Então, gente, a gente já passou aqui do tempo regulamentar, mas acho que a gente pode dar ainda
choradinha aqui, mais uma pergunta, se alguém tiver. Continuo não conseguindo acessar aqui o meu chat, mas, Micael, abaixa aí, então, o seu, que eu vejo pelo seu. A Cássia falou, parabéns, Micael, obrigado pela palestra. Muito obrigado, Cássia, por vir. Você escreveu o link aqui, eu não entendi exatamente o que é. O Jonatas, tem a mensagem do Jonatas, o André agradeceu. Opa, tem você estava falando do Perdão, é que você o Sonic Visualizer, o musicólogo que usou para fazer análises de performance, o Rink usou, não sei se era esse que você estava pensando, John Rink. Não, ainda não era o Rink, é o primeiro. Eu vou lembrar e depois eu mando no e-mail para a galera. Eu esqueci completamente, falha minha. Igual, um beijão, gente. Obrigado Valeu, você. Valeu. O André falou, fez todo sentido o comentário do Jonatas, agradeceu. O Ivan agradeceu também, muito legal, muito obrigado. E o Guilherme, estou de saída também, obrigado, boa tarde a todos. Acho que... Bom, beleza, eu acho que a gente tem que encerrar por aqui, do horário, mas queria agradecer a presença de todos hoje aqui na palestra do Micael. Micael, super obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. E esse vídeo vai estar disponível no nosso canal, né, no YouTube, do Neurociência e Música. E o Micael também depois vai mandar o PDF para a gente colocar no nosso site, na nossa página institucional, essa apresentação, né, com as referências, para quem quiser voltar a elas, então, posteriormente. Então, obrigada a todos. Obrigada, Micael, mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo espaço. Bom, muito bom. Obrigado a todo mundo que perguntou, pelo diálogo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau também.